Olá! Estamos aqui hoje para o primeiro programa Conexão Saúde. Muito feliz em estar com vocês compartilhando um pouco da nossa experiência na saúde, um pouco da nossa vivência com terapias. E hoje, para brilhantar esse programa, nós temos a honra de ter conosco o Dr. Maurício Valente, que vem lá de Cascavel nos brilhantar com a sua presença. Professor Maurício, também professor, que tem uma escola. Conta para nós, professor, essa escola, da tua atividade, da tua formação, como hoje o professor vem falar para nós da reprogramação biológica. Então, assim, a minha intenção é que o professor Maurício nos conte um pouco de como chegou a essa terapia maravilhosa que é a reprogramação biológica. Bom dia, professor. Bom dia, Edna. É um prazer estar aqui. Agradecer, né, em primeiro lugar, o convite de estar nesse programa maravilhoso. Uma honra para mim, né? Eu e a Edna já nos conhecíamos há algum tempo. Então, foi um prazer muito grande estar aqui, viu? Que bom, que bom. Nós nos conhecíamos devido a eu ter uma grande admiração como paciente e eu fiz a formação em reprogramação biológica com o professor Maurício, com a Sara, a esposa que atua junto. São dois profissionais que eu sempre indico, tanto para tratar terapias, como para a parte de ensino. A escola é fantástica, o método que o professor tem para ensinar é muito bom. Não tem como a gente sair de lá e dizer, não estou preparada para atuar. Muito obrigado por todo o teu ensinamento e obrigada por estar aqui hoje. Então, conta para nós, professor, como chegou a reprogramação biológica? O que é a reprogramação biológica? Isso, Edna. Eu sou de formação, né? Eu fiz educação física achando que eu ia ser atleta, né? E foi uma ilusão. Então, a hora que eu descobri com que trabalhava a educação física, e na minha época, um belo curso. Na minha época não tinha nem tanta academia, ainda não dava para ser personal. Então, era dar aula em escola. Eu descobri ali que eu não queria. Aí fui para minha segunda formação, que foi a fisioterapia. Aí lá tudo começou a mudar, né? Eu fiz minha segunda graduação. E como fisioterapeuta, para não ficar muito longo, eu comecei a gostar muito da parte manual. Eu já era um fisioterapeuta que trabalhava com osteopatia, técnicas manuais, eu adorava tocar as pessoas. Porém, começou a acontecer uma coisa, o paciente melhorava na consulta, eu trabalhava, mas às vezes uma semana, um mês, ele estava com a mesma dor. Sim. Ele estava com as mesmas questões. E eu sou muito crítico, né? Eu sou metódico, assim, sou cuidadoso e tal. Então, eu queria algo diferente, eu queria alguma coisa que pudesse ajudar mais profundamente. Aí comecei a fazer cursos. Então, eu fiz cursos de microfisioterapia, fiz vários cursos internacionais, tá? E aí, o resultado disso foi que eu cheguei, então, na capacidade de acreditar que eu poderia desenvolver um método meu que poderia ajudar as pessoas. Que uniria um pouco de técnicas manuais, olha que interessante, e de trabalho também voltado para a fisiologia, porque aí eu me especializei em fisiologia, fiz meu mestrado em bioengenharia. Então, aí eu falei assim, cara, eu vou conseguir desenvolver um negócio que envolve tanto olhar para os conflitos da pessoa, fiz várias formações em medicina germânica, que você conhece bem, a técnica, do Dr. Hammer. E aí, em 2008, fundamentei. Foi aí que nasceu a reprogramação biológica, Edna. 2008. 2008 nasceu. Então, eu fundamentei. E aí, quer dizer, na verdade, eu fundamentei muito antes, né? Eu vim atendendo gente muito antes. Em 2008, eu me senti preparado para falar assim, agora vamos dar o curso, vamos montar a escola. A escola nasceu num sonho meu e da esposa, né? Eu e Sara, que também é terapeuta, minha mulher. E a partir daquele momento a gente acreditou nessa escola, foi tudo antes de pandemia, então o presencial estava bem forte, né? Você fez uma turma inteira presencial, hoje o curso é misto, já não existe todo o presencial. E assim foi indo, Edna. E aí, graças a Deus, nós estamos aí formando. Hoje a escola tem mais do que um produto, na sua época só tinha reprogramação, hoje tem outros produtos, mas foi assim que nasceu, foi desse turbilhonamento interno, onde eu queria um inquietamento, exatamente. Para buscar o melhor para o outro. Para o outro. Realmente,
dar a mão o outro a cura, não só sanar a dor de hoje, mas Isso. mostrar, trazer a consciência o que é a sua dor e realmente chegar à cura. Que É. lindo. Isso eu devo ao meu fato de ser minucioso, né? Sim, Eu sou sim. muito perfeccionista. Isso depois, mais tarde, eu descobri que é até um trauma, tá? Isso é um trauma, mas eu agradeço ele quando, como todo Sim, trauma, você tem o terrível e o incrível. Todo trauma tem um lado terrível, mas tem algo de incrível. Então, esse lado isso. minucioso meu trouxe essa capacidade de não quietar, né? Sim, Então, sempre estudando, sempre procurando melhor. Minha esposa é igualzinha, a gente combina muito nisso, né? Então, perfeito. aí estamos ajudando aí há alguns anos já, né? Aham. A reprogramação, portanto, ela funciona desde 2008. Foi fundada, 2008. né? Fundada aí. Uhum. Não sei se você quer que eu fale agora do que é. Você Sim, que... sim. Eu acho que todos nós, a partir dessa introdução, fica a curiosidade. Mas o que é? Nós temos aqui o Dr. Maurício, que é mestre em bioengenharia, é, fisiologia, fisioterapia, educação física, foram as áreas por onde ele percorreu. Uhum. E eu sei que, junto com a esposa, olha para as emoções, corpo. Então, nós temos aqui emoções, corpo e mente. E como o nosso programa, ele vem nessa dinâmica de trazer a vocês todo o conhecimento. É lógico, cada programa a gente vai trazer um especialista, medicina, psicólogo. Hoje eu iniciei com fisioterapeuta, né? Porém, ele vem nos trazer o que a mente afeta as emoções, o que o corpo afeta as emoções. E eu gostaria que o Dr. Maurício nos falasse um pouco mais sobre isso. A reprogramação biológica, como ela olha para o corpo, como ela olha para as emoções, os traumas, que a gente sabe que tem pessoas que são muito inteligentes, têm muito conhecimento, assim como o professor Maurício buscou, o Dr. Maurício buscou conhecimento, mas não conseguem chegar a realizar os seus objetivos. Propriamente porque tem uns traumas que seguram, mas precisa olhar para esses traumas para que você tenha uma vida próspera em todas as áreas. Então, assim, eu gostaria que nesse momento a gente fosse para essa linha Claro, claro. de explicar o que é reprogramação biológica diante de todo esse contexto, corpo, mente e emoções. Perfeito, Ed. Bem colocado. Você sabe que um dos meus maiores desafios como profissional é exatamente por que um fisioterapeuta está cuidando de trauma, né? É Exato. um desafio, né? Aham. Explicar isso, mas eu gosto. Cara, você é fisioterapeuta, mas se você não é psicólogo, como que você trata trauma? Então, Exatamente. mas vocês vão entender depois que eu falar aqui. Lembre-se que eu expliquei, e a Edna também citou, que uma das minhas especialidades é fisiologia. Então, eu sou fisiologista. Então, eu sempre gostei muito. Inclusive, fui professor nas faculdades, inclusive dessa cadeira de fisiologia. Então, o que acontece? Vocês têm aí, vocês estão assistindo, todos nós temos, dois tipos de sistemas nervosos, Edna. O sistema nervoso voluntário. Ó, vou tomar uma água aqui. Peguei a água, levantei, tá, beleza. Isso é vontade. Quero bater palma, quero coçar a testa. Isso é vontade. Mas nós temos um sistema nervoso no corpo que se chama, que é o mais importante, que se chama sistema nervoso autônomo. Esse sistema nervoso autônomo, ele controla seus rins, seu fígado, seu pulmão, cocô, xixi, sono, fome, sede, suor, tudo que você pensar, tudo aquilo que existe vital em você é o teu sistema nervoso autônomo que controla. E por isso ele recebe esse nome, autônomo, porque você não manda nada nele. Você não apita nada. É ele que direciona você. O que a gente descobriu, o que eu descobri estudando trauma, estudando fisiologia? Quando uma pessoa sofre qualquer impacto emocional, qualquer um, a perda de alguém, um abuso sexual, uma humilhação, uma raiva, que mais, uma frustração amorosa, seja o que for, você tem um impacto sobre o seu sistema nervoso autônomo. É ele que recebe o primeiro impacto. Olha que interessante. Automaticamente, ele tem mecanismos para se defender. Ótimo. É o processo de autocura que a medicina tradicional chinesa já falava há milhares de anos sobre a autocura. Mas chega um momento que o sistema nervoso autonômico, o seu sistema, não consegue. Ele não consegue se resolver sozinho. É como se ele Precisa saturasse. olhar. Aí você começa a ter as reações, as consequências. Uhum.
que acontece quando o teu sistema nervoso autônomo, você que está me ouvindo? Então, veja que até agora nós não falamos de cabeça. Nós estamos falando de sistema nervoso, é corporal isso. É bem corporal. Porque esse sistema nervoso, só para você ter uma ideia, o principal nervo do sistema nervoso é o vago. O nervo vago sai daqui de trás do seu crânio, passa pelo pescoço, vem para frente e para trás, para todo o seu corpo, face, orelhas. Então, assim, nós estamos falando muito de corpo. Então, quando você sofre um impacto traumático, o que acontece? Esse sistema, ele bagunça. Quando ele bagunça, você começa a ter sintomas. Cistite, gastrite, dermatite, tumores, ou também comportamentos. Vem ansiedade, depressão. Então, por isso que eu, mesmo sendo fisioterapeuta, eu consigo trabalhar com o cliente. Quando ele chega falando que ele está com depressão, a minha preocupação não é a cabeça dele. A minha preocupação é o sistema nervoso autônomo dele. E eu, com o método da reprogramação, a gente tem técnicas que eu consigo trabalhar com o seu corpo para regular esse sistema nervoso autonômico. O seu sistema nervoso, se ele se regula, se ele volta a entrar num equilíbrio, a sua vida melhora. Os sintomas melhoram. O seu estado de pensamento, aquele pensamento acelerado, aquela ansiedade, aquela depressão melhora. Então, a psicologia maravilhosa, ela trabalha o cognitivo, certo? A psique. Nós trabalhamos os impactos sobre o corpo humano, porque o seu corpo também tem que ser tratado, Edna, num processo terapêutico. O que você acha que é? Eu vou fazer um processo terapêutico. Eu vou fazer uma terapia porque eu não estou bem emocionalmente. O que você acha que é uma terapia? Não é só a cabeça. Exato. Você tem que também cuidar da sua morada, do seu corpo. Tem técnicas que reequilibram. O seu rosto, por exemplo, nosso rosto, Edna, é cheia de receptor do nervo vago. Sim. Precisa ser estimulado para sua cura, garganta, e por aí vai, Edna. Mas estou aberto aí, Edna, para suas dúvidas. Olha que maravilha. Nós trouxemos aqui fisioterapeuta e ele está aqui falando para nós que entre essa conexão mente e corpo vai muito além do que nós imaginamos e conhecemos aí nas entrelinhas da nossa informação do dia a dia. Vai muito mais profundo. E essa conexão que eu acho importante, professor Maurício. Nós temos um sistema autônomo que ele manda informação lá para o nosso cérebro. Perfeito. E nós acreditamos que nós fazemos o que nós queremos. Nós mandamos em nós. Eu gostaria de te fazer uma pergunta, assim, nesse quesito. Por vezes, eu estou em alguma situação, vamos dizer assim, uma situação de mais pressão psicológica, e eu sei que eu vou viver esse momento de estresse, vamos dizer assim. Já vou programada. Eu vou falar isso. Eu vou me manter calma. Eu vou falar somente isso. Porém, naquele momento, eu estou vivenciando essa situação de estresse, eu acabo fazendo tudo ao contrário do que eu planejei na minha mente, o que eu determinei no meu cérebro. O que é que acontece nesse momento? Então, você falou uma coisa, vamos já tirar duas dúvidas com a sua pergunta. Sua pergunta gera dois assim, estudos em cima disso. Sim. Quando ela falou assim que ela sentiu ter uma pressão, primeiro vem uma pergunta inteligente e interessante. Quem sentiu a pressão? Quem? Ó, vocês estão... né? Então, você, mas qual parte de você sentiu a pressão? Sim. Qual parte de você? Pois é. Normalmente, se eu determinei para o meu cérebro que eu vou agir assim, é o emocional, não é? Então, o que você chama de pressão foi uma emoção que foi gerada. Se nós estamos falando de emoção, nós estamos falando de órgãos do sentido. Exato. Porque são os órgãos dos sentidos que geram qualquer tipo de emoção. Ou seja, se eu ver algo, se eu escutar algo, se eu cheirar algo, engolir algo, se eu sentir algo na pele. Então, as emoções são geradas pelas percepções, correto? E onde estão os seus órgãos dos sentidos, Edna? Onde estão todos os órgãos dos sentidos? Os órgãos do sentido? No corpo ou dentro da cabeça? No corpo, né? No corpo humano. No externo. Entendeu agora a importância do corpo? Sim, sim. Entenderam o que eu estou falando? Então, se eu sentir, não foi o cérebro seu que percebeu pressão. A mente humana, ela não sabe o que é pressão. Ela não entende sentimento.
Quem sentiu as coisas foi o seu corpo e ela interpretou aquela emoção que você está sentindo. Por isso que dentro de todo... Então, essa é a primeira dúvida o primeiro ensinamento que eu queria passar da pergunta dela, da Edna. Então, assim, cuidado sempre com o corpo, pessoal, porque é o corpo que sente, é o corpo que vibra, que pega os sentidos e traz, e aí a mente é só uma processadora. Eu costumo dar um exemplo bem legal, Edna, para esse momento. Pega o liquidificador da sua casa, liga ele, sem nada. Aham. Qual que é o processador do liquidificador? O que seria a mente do liquidificador? O que você acha que é, Edna? Um motor. O motor, né? Que vai... Liga ele sem nada no copo. Tem graça? Só barulho, né? Só barulho. Você não tem graça nenhuma. Uhum. O copo seria o corpo. Uhum. Coloca coisas dentro do copo. Vai sair uma excelente vitamina, um excelente molho, uma maionese, não é isso? Isso é o corpo. A mente isolada não seria nada. Sim. Ela é inútil se ela não tivesse um corpo. Uhum. Tanto para se movimentar, quanto para sentir, que é o que nós estamos falando. Sim. Aí vem a sua segunda colocação, né? Que foi a sua pergunta oficial. O que acontece que às vezes eu sinto alguma coisa e ajo totalmente diferente? É porque o agir depende do comportamento que você tem e ele é marcado pelas experiências que você sofreu. Vou te dar um exemplo. Minha mulher chega em mim e fala assim: amor, você largou a porta aberta de novo? O gato saiu. Fecha a porta lá, por favor. Olha, ela fez uma colocação simples. Sim. Só que se eu tenho muita história de ameaça na minha vida, se eu fui um menino muito ameaçado pelos pais, bullying na escola, eu tenho muito componente de ameaça dentro dos meus caracteres. O que eu vou fazer? Eu já vou explodir com a minha mulher. Você está querendo mandar no que eu estou fazendo? Você está querendo me falar o que eu tenho que fazer? Aí eu vou ter uma reação, eu vou ter uma atitude reativa. Sim. E não ponderativa sobre o que ela falou. Então, o que mede as nossas reações e ações são as experiências que eu trouxe da minha vida, inclusive de infância. Por isso que um adulto, como eu, como vocês, como Edna, a gente adquire a inteligência emocional quando? Quando eu estou preocupado com aquilo que me gerou de valores, da forma como eu estou agindo, e aí eu busco ajuda. Eu busco ajuda porque eu não sou obrigado mais a agir assim. Isso, quando eu tomo consciência de que eu estou agindo assim. de uma forma que eu não gostaria para mim, para essa personalidade que eu quero ser. Perfeito. Mas tem algo em mim que faz eu agir. Agir daquela forma. Porque está inconsciente. Tá no Então, inconsciente. aquilo faz parte de um piloto automático seu. Certo? Até que você acorde e fale assim, opa, aí ela falou de consciência. Então, até que você acorde, tome consciência, cara, isso aqui não tá legal, eu tô muito reativo, eu tô muito nervoso, eu tô explodindo com as pessoas, eu não quero ser assim. E tá tudo bem, acolha isso. Isso fez parte da sua educação, dos valores, das experiências, mas eu não quero mais isso pra mim. Eu não quero. Então, aí você pode... Tem gente que consegue assistindo vídeos, livros, e tem gente que precisa de um processo terapêutico. E aí, quando eu digo, quando você pensar em processo terapêutico, corpo e mente, nessa ordem. Sim. Eu vou explicar por que agora definitivamente. Porque corpo e mente. 2014, o intestino foi considerado o segundo cérebro. Verdade. Todo mundo acha que está sabendo disso. Sabe por quê? Os neurocientistas descobriram um sistema vago-entérico, um sistema vagal, neuroentérico pelo nervo vago. Então, resumindo, pessoal, o intestino conversa 80% com a sua cabeça. E a sua cabeça só fala 20% do intestino. Isso é neurociência, isso não sou eu que estou falando. Então, assim, entendeu porque sempre corpo e mente? O corpo é sempre mais importante que a sua cabeça. Pô, que duro isso, ouvir isso, Ed. Eu passei minha vida inteira escutando, né? Que a nossa cabeça governava o corpo. Cara, todo mundo que trabalha com trauma hoje, autores como Stephen Porges, Peter Levine, Bessel van der Kolk, esses caras, tudo é o contrário. E eu acredito neles. Hoje é o corpo que trabalha a mente. É importante também cuidar da parte cognitiva, uma boa psicoterapia espetacular. Tem que estar junto, mas não é só a cabeça. Essencial. Maravilhoso. Que aula maravilhosa. E é difícil a gente ter essa transição. Eu falo transição de informação. Se até o momento eu acredito que a minha mente é que manda, que determina o que o meu corpo vai ser, o que
como eu vou viver, e agora eu chego numa nova concepção de que é o meu corpo que transmite informações para minha mente e aí sim gera o indivíduo que sou eu. Isso? E onde está a prova disso, Edna? Quem que pode provar que isso é correto? Fisiologia. Fisiologia. O intestino fala 80% com a sua cabeça. Aham. E vocês sabiam que eu brinco que o intestino é muito mais do que um tubo só para levar o seu cocô. O intestino faz muito tempo que é considerado talvez o 6º órgão sensorial do seu corpo. O intestino Fantástico, é né? muito sensorial. A gente percebe emoções pelo intestino. Vocês sabiam que o intestino tem neurônio? Eu já li sobre. O intestino tem neurônio. Você sabia que a serotonina, que é o hormônio da felicidade, não do prazer, o hormônio da felicidade, a serotonina é produzida muito mais no seu intestino do que na sua cabeça? Olha que fantástico. Olha isso. Então, estamos aqui no programa Conexão Saúde, falando de corpo, mente e emoções. E o quanto é importante isso. E a gente está trazendo essas informações para vocês, segundo o que nós temos de conhecimento. Mas esperamos as suas dúvidas, mandem para nós as suas dúvidas, que a gente vai trazendo mais informações conforme as dúvidas de vocês. Mas continuando aqui, doutor Maurício. Pois não. Nessa conexão de que o meu corpo é que manda a informação para o meu cérebro. Então, o meu corpo é que manda. Nós temos uma família com 3 irmãos. Uhum. Cada um vive as mesmas situações, sentam-se à mesma mesa com os mesmos pais, mas eles têm atitudes diferentes nas mesmas situações, proporcionadas no momento familiar. O que é que gera isso? Isso. Isso é uma coisa que o Dr. Hammer, que você conheceu bem já, ele falava muito que é a percepção de cada um. Tá? Quando a gente fala, só antes um parênteses, quando a gente fala da cabeça, mente e corpo, quem manda em quem, quando você pensa em motricidade, parte motora, aí realmente a cabeça manda no corpo. Certo? Por quê? Eu vou mover aqui, ó. Eu vou pegar um copo, eu vou jogar uma pedra, eu vou arremessar uma bola de handebol. Então, beleza. Aí eu concordo com você, tá? Então, a cabeça manda no corpo. Sim. Mas quando isso chama-se eferência na neurologia, são as vias eferentes que vão para os músculos. Agora, quando nós estamos falando ao contrário de sensibilidade, são aferências. Sim. Aferências. Então, é a via que vem do corpo e vai para sua cabeça. Aí o corpo manda na mente, entendeu? Quando se fala de sentir. E aí, respondendo agora a pergunta da Edna. Por que que pessoas sentem diferente? Exatamente, porque pessoas têm experiências de vida diferentes. E você reage, cada um reage de uma forma diferente quando se tem determinada emoção percebida. As emoções geram sentimentos, certo? A emoção, o fato que você viveu. Você pega 3 pessoas, vamos falar aqui, ó. Pega 3 pessoas. Você dá um tapa na cara, mesma brincadeira. Você dá um tapa na cara dos 3 que estão sentados. Cada um vai perceber de uma forma. Eles vão ter o mesmo impacto sensorial, mas de acordo com as experiências colhidas, a percepção de cada um sobre aquele fato, uma vai chorar, a outra vai me devolver o tapa e a outra vai sair correndo, por exemplo. O que modula as suas reações são as experiências de vida que foram sofridas. E foram sofridas por você, percebidas por você. Por exemplo, eu vim... Vamos brincar, tá? Isso não é verdade. Eu vim de um pai e uma mãe que só batia em mim. Só batia, só me espancava, só me espancava. O que você acha que eu vou fazer quando alguém me der um tapa na cara? Talvez eu vou ser submisso. Talvez? Eu só apanhei. Eu não tive reação com pai e mãe, eu aprendi a apanhar e ficar quieto. Exato. E também um outro pode ser agressivo. Agressivo, porque não aguenta mais apanhar. Então, as percepções são muito individuais. Muito individuais, tá? E as pessoas não são iguais. Por exemplo, eu pego família que a mãe chega e fala assim, eu vim tratar que meu filho tá nas drogas. Ô mãe, eu sinto muito, vamos olhar para isso e tal. Doutor, eu não entendo por quê. Eu criei meus filhos, os 3 filhos iguais, e um tá na droga. Aí eu digo assim, foi por isso que ele tá na droga. Porque você criou igual. A mãe... olhou a individualidade, de cada um. Meu filho mais velho, por exemplo, é um sarro, Edna. O Pedro é auditivo. Pedrão, pai ama você, tá, filho? Ô, pai, também te amo. Nossa, ele fica cheio. O do meio. Heitorzão, pai ama você. Peraí, pai, vou te dar um abraço. Ah, que legal. Ele tem que sair de lá
Então, sentido. a linguagem de amor do Heitor, o do meio, e também da mais nova, é abraçar. O Pedro não precisa tanto. O contato. O Pedro não precisa tanto. O Pedro, só de falar, ele se preenche. Sim. Que ele é auditivo na linguagem da PNL e das entradas sensoriais. Então, a gente ter pai, mãe, terapeutas, ter essa percepção de como o cliente ele pode ter percebido a emoção, isso é fundamental. Que legal. Muito bom. Então, assim, olhando isso tudo, a gente vê que a abordagem da reprogramação biológica, ela vai muito além de só olhar as emoções, porque ela precisa olhar o corpo também, é isso, né, professor Maurício? Ela precisa olhar o corpo, precisa olhar para trás nas suas vivências e ver quais foram as situações traumáticas que a pessoa viveu, qual foi a qualidade de vida que gerou, por exemplo, essa mãe que veio, criei todos os filhos iguais, mas um tem uma personalidade diferente do outro, precisava de um cuidado diferente e que não foi lhe dado no momento propício. Exatamente. Então, assim, estamos finalizando o nosso momento, um momento muito gostoso, de muito conhecimento. E para fechar, doutor Maurício, eu gostaria que o doutor explicasse em poucas palavras para nós como essa abordagem da reprogramação biológica pode ajudar a você que, de repente, está com um filho assim, que precisa de um cuidado a mais, a você que está com uma dor no corpo, porque dores no corpo, a reprogramação biológica trata também dores crônicas, dores que você não entende de onde vem, já tratou com o seu médico e não consegue descobrir a causa. Eu sei que a reprogramação biológica pode te ajudar muito nisso, mas eu não vou falar. Eu gostaria que o Dr. Maurício nos explicasse um pouco mais para fechar o que a reprogramação biológica aborda em todas essas áreas que nós falamos até o momento. Então, legal. Então, assim, ó, um resumo para você. Vamos falar de uma estrutura. Você chegou no meu consultório e falou de uma queixa. Eu vou chutar aqui. Doutor, eu estou com gastrite já que não cura. Maravilha. O primeiro passo da consulta, nós vamos entender, e aí eu tenho métodos que aí vai ficar muito longo se eu ficar falando aqui, tem ferramentas, técnicas, nós vamos descobrir qual foi o conflito da sua gastrite. Essa é a primeira parte. Segunda parte, nós vamos ressignificar esse conflito. Nós vamos trazer, se houver, e normalmente há, algo de positivo, uma nova percepção para você daquele conflito, certo? Essa entra uma parte cognitiva que também você pode procurar a sua terapeuta, a sua psicóloga, que elas são especiais nisso, são grandes profissionais que atuam nesse ressignificado, de trazer algo de valioso naquele conflito, mesmo naquela dor, naquela adversidade que você passou. E o terceiro momento é a hora que eu te levo pro meu divã e aí eu vou cuidar do seu corpo. Aí eu vou trabalhar o seu nervo vago. Nós vamos frear o vago dorsal, nós vamos estimular o vago ventral, que são divisões do sistema parasimpático, do sistema autonômico. Aí eu vou regular teu sistema autônomo com técnicas de crânio, técnica de rosto, técnica de garganta, técnica de corporal, técnica de perna. Tem muita técnica e nós vamos regular você. Então, essa é a estrutura de um atendimento, tá bom? Então, eu escuto você, a gente tira as conclusões, seu conflito veio disso, tudo bem? Isso é uma coisa importante falar, Edna, que não é da minha cabeça que eu decido o que você tem. Eu testo muito no corpo, tá? Eu abro o campo mórfico, eu uso a cinesiologia aplicada para tocar o seu corpo, descobrimos o seu conflito. Vamos ressignificar? Vamos falar um pouquinho dessa raiva sua? Estômago normalmente tem a ver com raiva? Vamos ver, ó, você não percebeu isso, você não olhou para esse lado, você não percebeu esse fato. Aí, tudo ressignificado, vamos para a maca, vamos para o divã? E aí as técnicas corporais para reeducar o teu sistema nervoso autônomo. Falou? Perfeito, perfeito. Olha, eu espero que nós tenhamos alcançado vocês com todo esse conhecimento que foi passado aqui hoje. Eu estou extasiada com todas essas informações. Eu acho assim que... Acho não, tenho certeza. É muito pertinente no nosso dia a dia a gente olhar para a nossa vida, o nosso corpo como um todo. Não só para as dores na perna, dor no braço, uma gastrite, ou só para uma raiva que eu sinto. Tudo isso tem uma conexão e a gente precisa descobrir
e nos cuidar para ter uma qualidade de vida, viver com mais leveza, com mais alegria, ter mais prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Agradeço a presença de todos vocês que nos acompanharam. Eu sou Edna Dalabrida, apresentando o programa Conexão Saúde. Se vocês querem saber um pouco mais sobre mim, assista o programa da Mari com Elas, da semana passada, que eu estou lá dando meu depoimento. E agora, para finalizar, eu gostaria que o Dr. Maurício falasse para a nossa audiência, aqueles que ficaram interessados em saber como eu vou me tratar com o Dr. Maurício, aonde eu encontro, como eu faço. Por favor, doutor, Obrigado, como Edna. encontramos? Então, assim, ó, o meu Instagram, que é a minha ferramenta, a minha mídia social que eu mais utilizo, e o meu YouTube é a mesma coisa. Então, você digita lá no YouTube, Maurício Valente Oficial, e no Instagram, @Maurício Valente Oficial. Você vai me encontrar, eu tenho muita coisa de graça, tá? Eu não vendo só curso, eu não faço... Tem muita coisa gratuita e também tem consulta. Se você tiver interesse, deixa seu recado lá, já. Ótimo, obrigada, doutor Maurício. Obrigado pela tua Obrigado. presença aqui. Me sinto muito honrada em tê-lo aqui como meu professor, um profissional que eu admiro muito. E obrigada pela presença de todos vocês. Obrigado, a honra é minha, Edna. Obrigado.